Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje eu trouxe para vocês um exercício envolvendo metro quadrado, ou seja, área, e metro linear, que é o metro corrido. Então vamos fazer, vamos entender, vamos no passo a passo para vocês compreenderem e terem condições de fazer qualquer tipo de exercício parecido com esse, ok? Vamos lá? Pense, calcule e responda. Quero reformar a sala da minha casa e fiz uma pesquisa do valor da mão de obra. Que a mão de obra é quanto cada profissional cobra para fazer o seu serviço, ok? Então, para fazer a colocação do piso, o profissional cobra R$ 65,00 por metro quadrado. Ou seja, cada quadrado de 1 metro por 1 metro, o profissional vai cobrar R$ 65,00 para fazer a colocação. Colocação do rodapé. Rodapé não é metro quadrado, é metro linear. É a que fica em volta da parede, lá embaixo. É o que protege a parede, tá? Então, a colocação do rodapé custa R$ 20,00 o metro linear, o metro corrido. Pintura, R$ 85,00 o metro quadrado. Então, o profissional, para pintar uma parede, ele vai calcular quantos metros quadrados tem a sua parede e ele vai cobrar R$ 85,00 a cada metro quadrado, a cada quadrado de 1 metro por 1 metro. É claro que esses preços podem variar, tá? Mas aqui é para a gente saber como a gente faz esse tipo de cálculo. Com as informações abaixo, desconsidere os vãos e calcule. O que é desconsiderar os vãos? Eu não vou considerar nem o vão da porta, nem o vão da janela, tá? Se eu fosse considerar, eu teria que descontar, ver quantos metros quadrados eu tenho de porta e de janela e descontar, fazer a menos, o valor total menos os vãos. Nesse caso aqui, nós não vamos considerar os vãos, tá ok? Vamos fazer como se não tivesse porta nem janela. Vamos fazer todas as paredes inteiras, tá ok? Então, aqui a minha sala tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Esse aqui é o chão da minha sala, tá? E a altura da minha sala é 2,70 metros. Ou seja, do chão até o teto, as minhas paredes têm 2,70 metros de altura. Então, nós temos 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2,70 metros de altura. Quanto gastarei com mão de obra? A mão de obra do piso, do rodapé e da pintura. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a colocação do piso. Então, a colocação do piso eu calculo com metro quadrado. Então, eu estou falando de área, tá? Então, o piso, eu estou falando de área. Cálculo da área. E essa minha figura é um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Calcula comprimento vezes largura. Então, a área vai ser 4 metros vezes 3 metros. Eu vou ver quantos quadrados de 1 metro por 1 metro vai caber dentro da minha sala, no chão da minha sala. 4 vezes 3, 12 metros quadrados, ou seja, 12 quadrados de 1 metro por 1 metro, tá? Então, aqui seriam 4 metros, aqui 3, ó. Seriam 12 quadrados de 1 metro por 1 metro. 4, 8, 12. Tá ok? Os quadrados não estão muito quadrados, mas é isso. Aí eu quero saber quanto eu vou gastar na colocação do piso. Se são 12 metros quadrados e cada metro quadrado custa R$ 65,00, eu tenho que fazer R$ 65,00 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Vou somar 0, 8, 7. Quanto eu vou gastar na colocação do piso? R$ 780,00. Então, já descobri quanto eu vou gastar de mão de obra para colocar o piso. Agora eu quero saber quanto eu vou gastar para colocar o rodapé. O rodapé não são quadrados, o rodapé é metro linear. Então, eu tenho uma parede de 3 metros, uma parede com 4 metros, outra parede com 3 metros, outra parede com 4 metros. Então, aqui eu estou falando do rodapé de metro linear.
Então, eu tenho duas paredes com 4 metros e tenho duas paredes com 3 metros. Então, eu tenho ao todo 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. 6 mais 8, 14 metros, tá? Então, eu tenho duas paredes com 4 metros. 4 metros de rodapé, mais 3 metros de rodapé, mais 4 metros de rodapé, mais 3 metros de rodapé. 14 metros. Quanto vai ficar a minha mão de obra? Se a colocação do rodapé é R$20 o metro linear e eu tenho 14 metros, eu vou fazer 14 vezes 20. O zero eu não preciso ficar colocando, deixa ele aqui no cantinho e vou multiplicar o 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou gastar quanto? R$280 para colocar o rodapé, ok? Então, R$780 vou gastar no piso, R$280 vou gastar para colocar o rodapé. Bem, agora nós vamos calcular quanto nós iremos gastar com a mão de obra da pintura das paredes. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu anotar primeiro os valores para a gente não esquecer. Do piso foi R$780. Do rodapé foi R$280. E agora vai ficar faltando o peso da mão de obra da pintura, tá? Então, eu vou apagar ali para a gente poder fazer melhor, ter mais espaço, ok? Bem, como é que eu calculo a área para eu fazer a pintura? Eu tenho 4 paredes na casa. 2 paredes com 4 metros e 2,70 de altura, tá? Tenho 2 dessa e 2 paredes que têm 3 metros, tá? E 2,70 de altura. A altura é a mesma na sala inteira. Então, eu tenho 4 paredes na minha sala. 2 delas têm 4 metros com 2,70 de altura e 2 delas têm 3 metros com 2,70 de altura. É um retângulo. Tá aqui a nossa sala, tá? 4 metros por 2,70 e 2 paredes com 3 metros e 2,70. Então, eu quero calcular quanto eu vou gastar para pintar cada parede e depois eu vou somar a medida de cada parede, tá? Ou multiplicar por 2, já que é um retângulo, eu tenho 2 paredes iguais. Então, vamos lá. Eu tenho 4 metros vezes 2,70. 2,70 é a altura, vezes 4 metros, que é o comprimento. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, cada parede de 4 metros por 2,70 de altura, eu vou gastar 10 metros e 80. Mas são 2 paredes. Então, é 10 metros e 80, isso aqui é metro quadrado, tá? Vezes 2, que são 2 paredes. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0. 1 que foi 1. 2 vezes 1, 2. Então, nas 2 paredes maiores, eu vou gastar 21,60 metros quadrados, tá? Eu tenho. E na menor, eu tenho 2,70 metros, que é a altura, vezes 3 metros, que é o comprimento da minha parede, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, 2 casas depois da vírgula, 2 casas. 8 metros e 10 cada parede. De 3 metros com 2,70. Mas eu tenho 2 paredes. Então, eu tenho que fazer 8 metros e 10 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 16,20 metros quadrados. Então, aqui eu sei a medida de 2 e aqui de 2. Eu tenho que somar todas para ver, ao todo, as 4 paredes, quantos metros quadrados eu vou gastar. Então, eu vou fazer 21,60 metros quadrados mais 16,20 metros quadrados. Vou somar as 4 paredes. 6 mais 2, 8. 6 mais 1, 7. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho, ao todo na minha sala, 37,80 metros quadrados de parede para ser pintada, tá? Aí eu quero saber quanto vai custar a mão de obra para pintar
cada metro quadrado é de R$ 85. Então, eu vou fazer R$ 85 vezes 37,80 metros quadrados, que é a medida que eu tenho das minhas paredes. Então, eu faço 37,80 metros quadrados vezes R$ 85, que é o preço por cada metro quadrado, tá? Pela pintura. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. Vão 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Agora, vamos multiplicar o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 7, 56. O mais 6, 62. Fica o 2. Sobe o 6. 8 vezes 3, 24. Mais 6 que subiram, 30. E vou somar. 0, 0. 9 mais 4, 13. Vai 1. 8 mais 2, 10. 1 que subiu, 11. 1 mais 1, 2. E o 3. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, ando duas casas depois da vírgula. Então, ficou 3.213. É o que eu vou pagar na minha mão de obra pela pintura. Então, aqui na pintura, eu vou gastar R$ 3.213. Mas a pergunta é, quanto gastarei com a mão de obra? Agora, eu vou somar o valor da colocação do piso, da colocação do rodapé, da pintura, que é a mão de obra de cada um, tá? Então, quanto eu vou gastar ao todo? 0, 0, 3, 8 mais 8, 16, com mais 1, 17. Vai 1. 7, 1, 8, 10, 12. Vai 1, 3 e 1, 4. Então, eu vou gastar de mão de obra R$ 4.273, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre metro quadrado e metro linear. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que vocês possam utilizar. E não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o seu joinha e não esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novas aulas, para me apoiar também aqui no canal, ok?